Romanos 10, verso 14 em diante. Como, pois, invocarão aquele em que não crerem? E como creram naquele que não os ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso és, os que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, quero nessa noite já pedir ao Senhor, Pai, fala conosco na Tua palavra, pois a Tua palavra que nos sustenta, nos alimenta. Nós queremos, ó Pai, que nesta noite abra o nosso entendimento, o nosso coração, para entender o propósito aqui nessa noite. Deus, tira tudo aquilo que vem tirar o foco, nos atrapalhar, porque nessa noite nós necessitamos, ó Pai, aprender o melhor do Senhor para as nossas vidas. Pode se sentar. Queridos, como domingo passado nós iniciamos a introdução, nós falamos sobre essa série Chamados para Fora, e nós falamos muito sobre o que Jesus ensinou aos seus discípulos, o que é a verdadeira missão de um cristão, o que é que Jesus nos deixou como legado, como exemplo. É o que nós estamos nessa série. E quando nós lemos esse texto é bem claro, porque Jesus, ele deixou um exemplo muito grande de pregação do evangelho, dos ensinamentos do evangelho. Então, quando nós lemos Romanos, só é possível alguém invocar e alguém crer e ouvir o evangelho, se for através de você, se for através de mim, se for através de alguém que conhece a palavra de Deus para ministrar àqueles que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. Ou seja, como pode crer se eles não conhecem o Deus que nós cremos? Como eles podem invocar o Deus que nós conhecemos se eles não conhecem esse Deus? Então é necessário nós entendermos isso, que para ser enviados, como diz, como pode ser enviado se alguém não foi discipulado ou ensinado? Então tudo isso aí nós precisamos entender. E quando nós falamos desse tema, essa palavra igreja, ela é derivada aqui no substantivo grego, que significa eclésia, que eclésia quer dizer que significa de dentro, a partir de dentro. E interessante que eclésia significa convocar ou chamar. Então eclésia significa chamados para fora. Essa palavra eclésia significa chamados para fora no grego. Então isso significa que a igreja é chamados para fora. Irmãos, para entender melhor, nós entendemos que a palavra de Deus, ela que nos dirige para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E cada vez que nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus direciona o caminho que nós devemos seguir. Mesmo com toda boa vontade do mundo, ninguém é obrigado, ou Jesus não obrigou ninguém a aceitar a Ele como único Salvador. Interessante que ninguém é obrigado a aceitar Jesus, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa noite? Porque essa escolha é uma escolha de cada um, é uma escolha pessoal. Você já observou que tem pessoas que você pode falar de Deus o tempo todo ela vai te ignorar?
ela não vai dar ouvido. Por mais que você seja aquela pessoa dedicada, mesmo assim você vai ver que esta pessoa às vezes vai endurecer o coração para não ouvir a palavra de Deus. Mas interessante aqui que quando nós lemos esta palavra, que essa é uma função não apenas de pregar, não é uma função de apenas de você pregar, de ninguém obrigar as outras pessoas a aceitar Jesus, não apenas obrigação de nós ir lá somente ministrar a palavra, mas nos mostra que nós devemos direcionar, que o Espírito Santo, quando nós falar do Evangelho, é Ele que vai convencer o homem do pecado. Porque se nós querer mudar alguém, nós não vamos conseguir mudar ninguém. Mas toda vez que nós for ministrar a palavra, ensinar alguém, que nós pedimos o Espírito Santo, que a cada palavra que seja dirigida, seja pelo teu Espírito, para que entre a cada palavra no coração, para que haja mudança nessa vida. Então é necessário nós entendermos isso, irmãos, porque depois que você falou de Jesus e pregou Jesus, agora entre a pessoa, já não cabe mais você. Você já foi, já falou, já advertiu, já falou do Evangelho. Então agora a pessoa, ela tem que dar um passo, ela tem que dar lugar, ela tem que querer seguir os mandamentos de Jesus. Então nós entendemos que João capítulo 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que João está dizendo aqui? Que quando Jesus ele veio, ele veio para libertar o povo do pecado, da escravidão, do sofrimento que Satanás tem escravizado o povo. E o que está dizendo esta palavra? Que agora Jesus está trazendo agora os injustos para a justiça. Aqueles que praticavam as injustiças estavam no pecado. Através agora que Jesus ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio trazer transformação através do seu evangelho, através da palavra de Deus. Então esse entendimento, irmãos, torna mais agora humildes e agora nos dá mais segurança. Porque mesmo se eu e você for o melhor pregador, mesmo se eu for você falar e convencer, às vezes com nossas palavras, com a melhor pregação, mas só Deus pode mudar o coração do ser humano. Porque mesmo que nós for bom, nós vamos mudar alguém só por algum tempo. E aquela pessoa vai de novo voltar a praticar as coisas erradas. Mas quando Deus ele entra e faz a obra, o ser humano é verdadeiro transformado, porque todo aquele que tem um encontro com Deus, ele é transformado. Eu não vi ninguém na Bíblia que teve encontro com Deus que não foi transformado, que a sua vida não foi mudada. Todos que encontraram com Jesus e quis, as suas vidas foram transformadas. Mas hoje eu estava, esses dias, conversando com a minha esposa dentro do carro, e falando, muita gente declara, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu até batizei, mas ainda eu tenho um monte de coisa ainda, não é dessa forma, eu não posso deixar, eu não posso parar com isso, eu não posso cancelar que eu tenho contratos de show, eu tenho não sei o que é, eu tenho isso, e começa a participar do mundo e das coisas de Deus. Porque quem encontra com Jesus, ele larga tudo. Ele se torna nova criatura, que nós pregamos aqui na série passada. Porque você lembra daquela passagem quando Elias chegou para Eliseu e disse para seguir ele? O que ele fez, irmãos? Ele matou todos os bois, fez o churrasco, acabou com tudo para seguir e fazer a missão. Porque ele não estava pensando, ó, se der errado eu volto para trás, tem meus bois. Ele já tinha tomado a decisão, uma convicção que aquilo era o chamado de Deus para a vida dele. Então quando nós somos moldados e transformados, temos encontro com Jesus, é essa transformação que nós tem a nossa vida.
Nós queremos segui-lo, nós queremos largar de vez tudo aquilo que não agrada a Deus, independente se você vai perder amigos, independente se você vai perder status, independente quem vai criticar você, não importa, mas você decidiu, eu quero Jesus na minha vida, não como Nicodemas, porque Nicodemas era chefe dos judeus, e quando a Bíblia fala que ele teve encontro com Jesus à noite, por que à noite? Porque quem encontrava com Jesus, irmãos, que vinha de Nazaré, a Bíblia fala que quem vinha de Nazaré não podia oferecer nada, e agora um doutor da lei, agora encontrando com Jesus, o que os outros judeus iam pensar? O que os fariseus iam pensar agora? Olha lá, Nicodemas, um homem sábio, um homem estudado, agora encontrando com Jesus, conversando com Jesus. Mas Nicodemas agora não entendeu o propósito, ele encontrava com Jesus, até gostou das palavras de Jesus. Mas quando Jesus disse para ele, olha, você tem que nascer de novo, o que ele disse? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe novamente? Minha mãe tem que me gerar novamente? Jesus, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Porque Jesus está dizendo para ele que ele tinha que ter uma conversão diferente. Não era aquela vida que ele vivia, mas ele tinha que ter uma outra vida transformada. É isso que Jesus está dizendo para nós, que nós temos que estar com ele em todos os momentos, todos os dias, independente de quem gosta, quem não gosta. Mas Nicodemos ficou com medo de seguir Jesus e entrar com Jesus e achar o que as pessoas vão pensar. Quem está entendendo? Irmãos, mas até uma coisa que eu falo, se eu e você for um péssimo pregador, e se nós que atrapalhar todo ao falar com alguém, até isso, Senhor Deus te ajuda, até isso o Espírito Santo convence o homem do pecado. Não é as bonitas palavras, não é as bonitas pregações, porque quando Deus chamou Jeremias falou, Senhor, não sei falar. Deus disse, olha, eu colocarei as palavras na sua boca. Moisés era o quê? Gago. Você imagina um gago? Deus não usou Moisés para ser um pastor gago. Então, interessante é quando você quer ser usado, porque quem faz a obra é Deus. Nós somos somente um instrumento para que podemos alcançar as almas que o Senhor quer que nós alcançamos. Quem está entendendo? Então, irmãos, a Bíblia é muito claro que o Evangelho ele é um grande desafio na nossa vida. Ele faz desafios todos os dias, faz pessoas ser desafiadas para escolher algumas escolhas na sua vida, porque aceitar Jesus é uma coisa interessante, que a Bíblia fala que quem crer será salvo, terá a vida eterna, e vai dizer que quem não crer já está condenado. Então Jesus é bem claro, Então aqui, quando você prega e a pessoa crê, você já cumpriu a sua missão. Você não vai dormir com peso, você não vai ficar com consciência pesada que você pregou, você vai ficar livre da culpa. E tem muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado quando nós falamos, por que eu não preguei para aquela fulano morreu, o Senhor falar de Deus. Aí você fica culpado, eu podia ter falado para fulano, olha, está agora doente, não dá para mim falar mais de Deus para ele está acamado, entubado. Então é necessário nós entendermos isso, que nós temos que ficar livre dessa culpa. Nós temos que pregar, falar de Deus, então para que as pessoas possam se aproximar do Deus Altíssimo. Irmãos, mas mesmo você pregando, existe uma possibilidade de pessoas rejeitarem também a palavra de Deus. Não aconteceu isso só com nós, mas aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, de pessoas não querer aceitar a palavra de Deus, rejeitar a mensagem de Deus, apesar de muita gente crer, de muita gente decidir
eu quero Jesus, mas também vai ter muita gente que não vai crer. Muita gente que vai dizer, eu não quero Jesus, que vai agora perder a oportunidade de mudar de vida, de ter Cristo Jesus na sua vida. Vai ter isso, vai acontecer. Mas Jesus dá oportunidade para todo mundo. Jesus morreu para toda a nação. Então, você pode ser um agente. E é por isso, irmão, que é importante nós partilhar o Evangelho. Essa é só a introdução que eu estou fazendo. Nós vamos entrar na mensagem agora. Como Jesus fazia missão aqui, irmãos? Como Jesus fazia missão? Aqui em Mateus 9,35, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, notamos aqui que esse ator, né, ele descreve sobre a vida missionária de Cristo Jesus. E aqui vai dizer que ele vai dizendo que como ele vivia a sua vida, como ele desempenhava a missão. Aqui, irmão, nós devemos atentar para essas coisas, porque Jesus, primeira coisa, ele percorria. A Bíblia vai dizer que ele percorria. O que quer dizer nesse verbo grego? Olha, aí ele está no imperfeito. Jesus está aqui no imperfeito. O que é imperfeito? Isso quer dizer que Cristo, ele fazia, não era algo, como que eu falo para você, de pessoas às vezes escolhem lugares para pregar. Jesus não. Qualquer aldeia que ele entrava, ele pregava. Ele percorria pelas aldeias e não estava nem aí. Ele pregava o evangelho, né? Ele vivia fazendo isso, né? O tempo de Jesus era gasto na missão. Na onde que ele ia, a semente era plantada. E talvez nós escolhemos lugares para pregar o evangelho. Eu não posso pregar aqui não. Eu não posso falar para fulano. Eu não posso falar para ciclano, porque ciclano, a posse dele é assim, o status dele é assim. E nós às vezes escolhemos, eu vou falar para aquele ali que tem mais necessitado. Às vezes nós julgamos por aparência. Mas Jesus falava para doutores. Jesus com 12 anos estava pregando o templo, não é verdade? A mãe dele ficou preocupado, caçando Jesus para todo lado. Jesus estava lá no meio dos doutores, ensinando eles lá a palavra, né, de Deus, pregando para eles. Então nós vemos esse exemplo que Jesus sempre estava pregando em qualquer momento da sua vida. E aqui, quando fala todas as cidades, que é a segunda coisa que esse autor aqui mostra, né, que o campo de Jesus era tudo. Ele não fazia uma coisa, outra ali, não fazia serviço pela metade. Entenda isso, que Jesus não fazia o serviço pela metade. O negócio dele aqui, ele percorria e fazia as coisas certas. Outra coisa que ele fazia nas aldeias, porque as aldeias naquela época eram povoados, né? Eram tendas. As pessoas ficavam ali nas tendas, no povoado. Então, essas pessoas não tinham status, né, de cidade. Olha, ali é uma cidade tal como Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Não tinha, eram aldeias, eram povoados. E Jesus então percorria esse lugar de gente pobre, gente humildes, gente que precisava de um milagre, gente que precisava de libertação. É isso que Jesus estava fazendo aqui, porque Cristo estava lá também. O seu trabalho era sem discriminar ninguém, que seja pobre ou que seja de classe alta, ou que seja preto, branco, amarelo, rosa. Jesus estava pregando o evangelho. Então isso que é necessário nós entendermos, que não tem classe. Jesus veio para todos, porque Cristo não desenvolvia aqui o seu ministério somente com a classe de pessoa ou uma cultura. Mas nós entendemos que aqui ele fazia com 3 ações básicas. Veja o que Jesus estava fazendo aqui com 3 ações. Primeiro, ensinando. Nós vemos aqui em primeiro lugar uma palavra ensinar. Isso não é por acaso ensinar,
Porque quando você ensina, é ensinado por alguém, você aprende, não é verdade? Aquilo você guarda. Se você ensina uma pessoa a andar de bicicleta, ela jamais vai esquecer, né, irmãos? Toda vez que ela andar de bicicleta, ela vai tranquilo, vai equilibrar. Então, uma coisa que você aprende, você vai guardar. Então, qual o método de Jesus? Olha, nós temos que ensinar, fazer as pessoas entender o propósito do reino. É o que Jesus estava fazendo aqui. O ensino é uma coisa muito importante, irmãos, para quem diz que é seguidor de Cristo, que é discípulo de Cristo, porque não existe o evangelismo sem ensino. Como nós vamos evangelizar? Como nós vamos buscar almas se não houver ensino? Se nós não aprendemos para ensinar, não tem como. Então, nós precisamos, aprender com Cristo, para que nós podemos ensinar outras pessoas. Mateus 28, 18 vai dizer algo interessante, que quem é seguidor de Cristo, ele não faz por causa do ensino. Entende que o seu ministério, a pregação e o ensino é essencial. Nós precisamos aprender. É o centro quando nós aprendemos a palavra de Deus. Segunda coisa, o que ele fazia aqui? Ele proclamava as boas novas. O que Jesus fazia? Cristo pregava o evangelho, era uma mensagem única. Em Gálatas 1:8 vai dizer: mas ainda que nós, irmãos, ou os anjos, está dizendo, mas ainda que nós, ou os anjos, ou um anjo do céu, vós anunciam outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa? Que outro evangelho fora de Jesus é heresia. Outro evangelho fora de Jesus é mentira. Outro evangelho que não tem Jesus não é o evangelho verdadeiro. Então, o que transmite um evangelho mentiroso, irmãos? Jesus não está. O que transmite um evangelho tirando o contexto, só para beneficiar algumas coisas, não é evangelho. Você já viu que tem muitas igrejas ou pastores que pregam aqueles versículos isolados, mas não explica a cultura, o contexto, a época? Ainda mais aqueles da teologia gospel, da teologia da área financeira. É os que mais eles pegam versículos isolados. A prosperidade, arruma versículo quanto é lugar para pedir dinheiro, voto, para fazer tudo quanto é coisa ali. Então, se você vê mais essas pessoas pegando, mas não lê a cultura, não lê a origem, não lê para que está sendo pregado, a origem daquela palavra. Então, nós precisamos entender que nós precisamos entender isso, porque essas pessoas que pregam esse evangelho não têm comunhão com Cristo, não têm aliança com Cristo, porque pregam um evangelho de heresia, um evangelho mentiroso. Então, tudo que está fora do contexto da Bíblia, está fora do que Jesus ensinou, irmãos, é heresia. Aqui, irmãos, o que mostra que o ser humano, um pecador, porque nós somos um pecador de nascença, nós já nascemos no pecado. Então há uma necessidade de arrependimento na vida do ser humano, entenda isso, a necessidade de confissão de pecados, a necessidade de que nós confessamos os nossos pecados para Jesus, para que o amor de Deus, o sacrifício da cruz, como o único caminho da nossa salvação, é necessário, porque nós nascemos no mundo do pecado, nós somos gerados no mundo do pecado, então todos nós devemos confessar os nossos pecados. Todos nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, arrepender. Esse é o evangelho. Não existe evangelho sem arrependimento. Tem pessoas que têm remorso, é diferente de arrependimento. Porque remorso é aquela coisa, você acha que arrependeu, mas você está lembrando de novo, você está querendo fazer de novo, está praticando a mesma coisa, mas quando você arrepende, você larga, você deixa, você segue outra vida, você fala assim, agora eu vivo outra vida.
A minha vida já não está mais no passado, não está mais no pecado. A minha vida agora é com Cristo Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, sem mensagem de cruz não é evangelho. Fala para o seu irmão: sem mensagem da cruz não é evangelho. Se não haver a mensagem da cruz, irmão, você não vai aceitar qualquer coisa, porque você examina as Escrituras do evangelho de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que têm alimentado de muitas coisas, irmãos, que somente coisa do homem, mas não conhece a verdadeira palavra. É por isso que nós precisamos entender que sem a cruz, irmãos, sem o evangelho da cruz, não existe salvação. Outra coisa que nas curas era algo presente. Era ou não era? As pessoas eram curadas, sua vida era transformada. Não, Jesus passava a missão dele, porque o evangelho não era somente palavras, mas o evangelho de Deus. Jesus fazia milagres, pregava, fazia milagres. Ele não ficava só em palavras. E às vezes nós precisamos despertar para isso, para que nós pregamos também e buscamos essa autoridade, para que nós, quando orarmos para os enfermos tenham poder para curar, poder para libertar, poder para transformar uma vida. Agora, irmão, note aqui os milagres, porque os milagres aqui ocupavam o último lugar. Por quê? Quando você lê em 1 Coríntios 2, 4, 5, hoje as pessoas fazem a propaganda primeiro dos milagres. Você vem para a minha igreja que você vai ser curado. Mas primeiro, as pessoas não pregam primeiro sobre salvação, sobre arrependimento, sobre transformação, sobre entrega de vida. Por isso você vê quando as pessoas vêm para a igreja, irmãos, ele recebe a cura e vai embora. Tchau, já recebi minha cura. Mas ele não entendeu o que é o propósito do evangelho. Ele veio e recebeu porque através da fé da pessoa ele recebe. Mas a pessoa não entendeu qual o propósito, qual o projeto, para que servir a Deus. Não foi discipulado, não foi ensinado a permanecer no evangelho. Isso é uma coisa séria. E Jesus, ele deixava essa cura por último, porque ele queria ver se as pessoas realmente iam sentar e ouvir os ensinamentos e ouvir ele falando da palavra de Deus. Primeiro ele pregava. Você lembra nas multiplicações dos pães e dos peixes? O que Jesus fez primeiro? Ele poderia ter dado comida para o povo, né? O povo ficou lá tranquilo e Jesus ensinando. O que Pedro falou? Jesus, o povo está com fome. Olha, o senhor está falando um tempão, o povo quer comer. Jesus sabia o momento. Primeiro Jesus estava dando o alimento espiritual. Depois Jesus multiplicou os pães e os peixes para que o povo pudesse comer. Primeiro é o alimento espiritual. Primeiro nós temos que saber sobre como ministrar, administrar isso na nossa vida. Irmãos, como Jesus manda que nós fazer as missões? Todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos de pastor, embora alguns irmãos achem que pode viver e não precisa sem pastor. Mas por isso muitos vivem mal, porque não tem orientação espiritual, não tem onde recorrer uma palavra às vezes para a sua vida. Todos nós precisamos sentar e ouvir o alimento espiritual. Eu estou pregando aqui, mas toda vez que tem uma reunião de pastores, eu estou sentado para ouvir a palavra. E eu falo tanto com a minha esposa, eu saio tão renovado, irmãos, quando eu ouvo uma palavra, porque às vezes só prega, só dá tudo que a gente tem. Mas aí quando você senta e ouve uma palavra, você vai sendo cheio de novo. Então toda oportunidade que tem reuniões, que os pastores nós reunimos, que traz o pastor para ministrar para a gente, aquilo nos alimenta. É gostoso ouvir a palavra de Deus. Você já viu até o psicólogo que precisa de outro psicólogo, senão ele fica doido? Ele ouve tantos outros que precisa de outro psicólogo.
Então todos nós precisamos de alguém para que alguém possa orientar a nós. Nós não caminhamos sozinhos. Mas por isso que muitas pessoas estão vivendo mal, porque ele acha que ele pode ir sozinho, ele pode ir sem pastor. É igualzinho, você lembra aquela passagem que diz: olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Outros falavam: eu sou de Jesus. Esses são os piores. A pior classe é aquela que diz que era de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Que eles queriam andar sozinhos. Eles não queriam ninguém como cobertor espiritual na vida dele. Eles não queriam um discipulador na vida deles. Mas eles queriam nem ser de Paulo, nem de Apolo. Não queria estar debaixo da autoridade de ninguém. Ele queria fazer sozinho. Então isso é um perigo. Por isso que o evangelho nós temos que estar debaixo da autoridade. Porque quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, e debaixo da autoridade que Deus delegou para a nossa vida, porque se Deus delegou um pastor para a sua vida, ele é uma autoridade espiritual para a sua vida. E quando ele dirigir palavras sobre a sua vida, vai ser palavras de bênção que vai abençoar a sua vida. Quando ele orar para a sua vida, vai ser palavras que vai abençoar para a sua vida. Então nós precisamos. Quem está entendendo? Jesus sabe disso e mostra, irmão, que no princípio que Mateus 9,37 ele trata com os seus discípulos sobre aqui a incumbência de, mostrando que os discípulos aqui precisavam dessa responsabilidade. Então Jesus aqui está tratando aqui, ó. Então disse aos seus discípulos, 9,37, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está dizendo, a seara é grande, mas poucos estão preparados para trabalhar. Tem tanto lugar para fazer a obra, mas os obreiros são poucos. Quem quer fazer são poucos. Tem almas demais para ganhar, mas poucos estão interessados a ir atrás das almas. É o que Jesus está dizendo, que a seara é infinita, é grande. Se quem quiser trabalhar, ainda vai faltar trabalhadores. Eu vi, né, que a hora que nós mais mentimos é a hora que nós cantamos, né? Tem um hino da harpa que fala: eu quero trabalhar para o meu Senhor. E a hora de trabalhar, não trabalha de jeito nenhum. Levando sua palavra com amor, meu desejo é orar, ocupado quero estar. Mas na hora de fazermos, nós não executamos. Nós cantamos, até bonito, mas na hora de executar, nem o que está do nosso lado nós conseguimos às vezes falar de Jesus, falar do amor de Jesus, né? E assim, irmão, Jesus faz uma análise aqui da situação. E Jesus agora está chegando a uma grande conclusão nessa palavra, que a obra é muito grande. Jesus chega na grande conclusão que muitos precisam ouvir a mensagem, o evangelho. Então, irmãos, ele chama os seus seguidores, ele mostra como fazer a obra. Irmãos, Deus te chamou porque Deus tem uma missão para a sua vida. A missão pode estar dentro da sua casa, alguém que não conhece o evangelho ainda. A missão pode estar do lado de você, alguém que não ouviu o evangelho ainda. A missão pode estar, irmãos, em qualquer lugar, onde você às vezes vai na padaria, ou vai no supermercado, ou vai em algum lugar. A missão está perto de você. Talvez você tenha que estar preparado, talvez vai estar pessoas do seu lado precisando ouvir uma palavra. E você vai ser esse agente para ministrar essa palavra para essas pessoas. Deus nos chamou para esse propósito. O que Jesus está dizendo em Mateus 9,38 sobre oração, orando. Aqui, ó, rogue, que não é só pedir, rogar é mais do que pedir. Irmão, esta é a palavra de responsabilidade. Oração, irmãos, aqui é para missão, é uma palavra de responsabilidade que ele está dizendo para orar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Jesus, ele está orando, rogando para enviar obreiros, para enviar pessoas para oração. E aqui note que mesmo que ora são
Poucas pessoas que às vezes vai estar abraçando a missão, como só foi 12 discípulos, que abraçou a missão com Jesus, mas o que teve essa responsabilidade, né, de ir para o campo. Olha aqui no 38 que eu não li para vocês. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. O que Jesus está dizendo? Orando, pedindo ao Senhor: Senhor, convence essas pessoas a pregar o Evangelho, convence pessoas a ser discípulos com responsabilidade para levar a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, para que trabalhe no coração do ser humano para alcançar as almas. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Porque essas pessoas vão estar contribuindo com a palavra. Então, chamando aqui os discípulos, ele escolhe em Mateus 10:1 quem deve ir. Então, que a segunda maneira de fazer missão, irmão, aos pecadores é ir. Se nós não for, é chamados para fora. Nós estamos aqui sendo preparados, mas lá fora tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus enviou estes 12 que seguiu as instruções de Jesus. Jesus preparou esses 12 discípulos aqui que nós vemos aqui e deu instrução para eles para pregar. E Jesus ainda disse assim, olha, no verso 10:5: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos, antes dirija às ovelhas perdidas de Israel. O que está dizendo? Jesus tinha uma prioridade. Jesus estava atrás das ovelhas perdidas. Alguém que se interessava ouvir a palavra de Deus, alguém que dava crédito a ouvir a palavra de Deus. Não perca seu tempo para quem não quer ouvir a palavra de Deus. Não perca o seu tempo para quem não quer saber da palavra de Deus. Mas sim, nós temos que dedicar o nosso tempo para as ovelhas perdidas de Israel, para aquele, como Jesus está dizendo, vai nas ovelhas perdidas de Israel. E nós temos que dedicar esse tempo para essas pessoas que nós vemos que é necessitadas, que querem Deus. Talvez muitas pessoas, elas são arrogantes. Olha, eu não preciso de Jesus. Você não vai insistir depois que a pessoa falar que não precisa. Eu tenho dinheiro suficiente. Meu Deus é o dinheiro. Eu tenho poder o suficiente. Vamos pregar então para quem quer Jesus. Vamos pregar para quem necessita Jesus. É assim que Jesus está fazendo nas aldeias, aos doentes, aos pobres, os cativos. E quando Jesus estava percorrendo aos pobres, até os ricos às vezes estavam admirando aquilo ali, irmãos, que Jesus está fazendo. Olha, eu quero dar uma ilustração. Quem lembra do cego Bartimeu? Jesus estava aí, não estava? Na beira do caminho, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus atendeu a ele, curou ele. E quem estava lá na frente, no capítulo 19, tem um segmento. Fala sobre quem? Zaqueu. Zaqueu estava aqui assistindo, não acabou ali. Zaqueu estava assistindo tudo. Zaqueu vendo aquela maravilha, e Zaqueu vendo aquele acontecimento, que ele disse: eu vou subir aqui na árvore para mim ver Jesus. Mas ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Aí Zaqueu, rico demais, mas se sentiu pobre demais de espírito. E ele foi até Jesus e disse: olha, Jesus, pousa em minha casa hoje. Vai hospedar em minha casa hoje. Ele sentiu a necessidade de Jesus ir à casa dele, pregar para ele, ensinar a ele. Mas os que estavam de fora, que já era seguidor de Jesus, estavam criticando. Como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador desse? Porque Jesus via a necessidade. Então muitas vezes você vai estar pregando para alguém e as pessoas vão julgar você. Como é que pode falar para fulano desse? Nossa Deus, isso é um ladrão, isso é um corrupto, isso, aquilo. Vai julgar. Mas Jesus, ele não importava com quem ia julgar ele. Ele continuava pregando para os necessitados. E nós temos que pregar para os necessitados. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Nós estamos quase terminando.
aqui nós temos que ter esse esforço, gastando tempo com isso, né? Gastando tempo a essas posses aí. Agora, irmãos, observe que antes de enviá-los, que isso Jesus chamou para si. Em Mateus 10:1 vai dizer que só pode ir à missão, quem pode ir à missão? Se primeiro estiver estado com Cristo. Aqueles que foram discipulados com Cristo, ele enviava, não era assim? Mas se não tivesse com ele, não enviava. Tanta gente está indo, irmão, sem estar com Cristo e querendo fazer do jeito deles, sem ser discipulados. É por isso que o negócio está aí do jeito que está. Todo mundo quer fazer sem aprender primeiro, sem sentar e ouvir a palavra de Jesus. E nós devemos saber que para ir, para ser enviado, para pregar, nós precisamos aprender. A vinda de Jesus aqui é um exemplo. Quando ele estava vivo, né, fazendo a obra, a evangelização, 3 anos e meio. Nós não fazemos na nossa vida inteira. 3 anos e meio, está gastando o mundo inteiro para tentar fazer a metade que Jesus fez naquela época. Você imagina o tanto que ele percorria e fazia missão, discipulava os discípulos e ia. Então é importante, irmãos, às vezes aqui nós aprendemos muito com a vida do apóstolo Paulo, porque ele foi um dos maiores missionários. Para mim, eu tenho admiração muito, porque apóstolo Paulo, um personagem da história da igreja, que nos traz o maior exemplo de pregar o evangelho de Cristo. E ele pregava palavras claras, palavras verdadeiras. Ele não pregava para agradar ninguém, mas ele pregava o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Eu acho tão bonito quando o apóstolo Paulo pregava para as pessoas: ó, o evangelho é padecer com Cristo nas necessidades. Ele oferecia Jesus para as pessoas como um desafio. Você vai aceitar Jesus, mas você vai ter desafio na sua vida. Mas você vai vencer as suas necessidades com Cristo. Você vai vencer com Ele. Não caminho só de flores, vai ter espinho, mas você vai vencer as suas dificuldades. Deus vai te dar força para você vencer as suas dificuldades. Apóstolo Paulo era claro nas suas palavras, nas suas missões. Então Cristo vivia a missão em todos os lugares, ensinando, proclamando, operando milagres com o poder de Deus, né? Tem Lucas 5,17 fala isso. Porque Jesus, ele via as necessidades das pessoas e ele trazia a solução nas necessidades das pessoas. Então os seus seguidores estavam ensinando também, porque viu um exemplo claro de Jesus em fazer missão. Irmão, será que ainda nós estamos escolhendo lugar para pregar? Será que nós devemos fazer isso? Ou nós vamos em todos os lugares sem exceção? Porque muitas vezes tem pessoas que escolhem muito. Aquela igreja pequena não vou lá pregar não, eu gosto de pregar em igreja grande. Mas só tem 3 pessoas, 4 pessoas, o que eu vou fazer lá? Jesus falava: onde tem 1 ou 2 ou 3, lá estarei. Olha o exemplo de Jesus. Ele não importa com multidão. Aí você chama o pregador e fala: quantas pessoas que tem na igreja? Eu vou acima de 100. Porque acima de 100 é multidão, né? Então nós precisamos aprender isso com Jesus. O que é ser discípulo? É ter essa responsabilidade. Ser discípulo é seguir o que Cristo Jesus nos ensinou como exemplo. Chamados de dentro para fora. O Senhor não me chamou e te chamou para ficar somente dentro da igreja, sentado na cadeira. Não. O Senhor te chamou quando nós aprendemos a palavra, entendemos a palavra, nós também semear sementes.
para aqueles que ainda não ouviu o evangelho da verdade. Coloca um desafio na sua vida. Você coloca uma meta na sua e fala: eu vou evangelizar alguém. Escolhe alguém para você evangelizar durante esses dias. Uma amiga, um parente, não sei quem, mas você escolhe: eu vou evangelizar alguém. Eu vou falar de Jesus para fulano. Eu vou ligar para alguém. Eu vou mandar uma mensagem para alguém e vou falar de Jesus. Talvez essa mensagem que você vai mandar, ou essa ligação, ou ir à casa de alguém falar de Jesus, às vezes é necessidade que as pessoas estão precisando nesse momento. Sabe por que eu e você está aqui hoje? Porque nós necessitamos de Jesus. Nós veio aqui porque nós temos sede de Jesus, nós temos vontades de seguir a Jesus, estar com Jesus. E quantas pessoas dessas precisam provar do amor de Jesus? Então que nós sejamos discípulos, sejamos agentes de Cristo, para que nós vamos para essa batalha, ganhar essas almas para o Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu creio que nessa noite nós estamos ministrando essa série. Essa série é como um despertamento para que o Senhor abra o nosso coração e ponha um amor pelas almas, para que nós sentimos compaixão, como Jesus sentiu compaixão daqueles que estavam perdidos. É assim que Deus quer que nós sentimos compaixão das almas que ainda não foram alcançadas por Jesus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Eu poderia ter pregado uma palavra, Senhor, totalmente diferente, mas essa palavra eu sei que foi direcionada pelo Senhor, porque o Senhor quer trazer um grande despertamento para a sua igreja. O Senhor quer trazer novamente a responsabilidade de cada um que está aqui dentro, porque cada um de nós tem uma responsabilidade de ser ganhador de almas, de povoar o reino do céu. Todos nós temos uma responsabilidade aqui nessa noite, de buscar, Senhor, nessa noite o poder do céu para as nossas vidas, para que quando nós dirigir pessoas, Senhor, o Espírito Santo convença o homem do pecado. E antes, ó Pai, nessa noite, ó Pai, eu quero pedir, fortaleça cada um que veio aqui, Senhor, porque cada um aqui precisa do teu fortalecimento. E eu quero ministrar aqui na vida dos teus filhos, que tudo que eles necessitam, Jesus, o Senhor vem fazer no coração dos teus filhos, vem prover para os teus filhos. Que nós não preocupamos, ó Pai, com o dia da manhã, do que há de comer, de vestir, porque isso o Senhor sabe, e o Senhor conhece as nossas necessidades, mas que nós viemos abrir o nosso coração para preocupar com as almas, que a ansiedade seja as almas, que nós viemos ter anseio pelas almas, pela tua presença, porque eu creio que o Senhor cuida daqueles que buscam o Senhor. Dá nós mais capacitação, sabedoria para pregar o teu evangelho.